Bora. Hoje, então, a gente vai dar andamento aí, o perigo das tentações. A primeira aula é hoje, o título é O Perigo das Tentações. A próxima aula nós vamos ver Adão e Eva. Então hoje a gente vai pincelar, entrar um pouquinho em Adão e Eva, mas profundamente vai ser na terça-feira que vem, que eles queriam ser como Deus. Depois nós vamos ver José. Mas eu conheço a história de José, nem vou nessa aula. É aula, não é pregação. Então nós não vamos nos apegar a coisas que todo mundo sabe. Nós vamos procurar curiosidades, trazer curiosidades para os irmãos. Depois nós vamos ver a tentação do deserto. Depois nós vamos falar sobre Balaão, quando Deus disse não para Balaão. Depois nós vamos ver olhando a direção errada, construindo tudo para a minha glória, a tentação de fugir do julgamento de Deus, pedras que poderiam se tornar em pães, interpretando erroneamente as Escrituras, antecipando os planos de Deus, quando Satanás enche o coração do homem e Deus provê o escape. Tudo isso são tentações, histórias de pessoas que passaram por tentações, hein? Então, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, e o versículo 12, nós vamos ler em diante. Então, o que é importante ao fim dessa lição? Quando terminar essa lição de hoje, é importante que você saia daqui sabendo o que é tentação, sabendo que atrás dessa tentação tem um bastidor acontecendo que você não enxerga. Você precisa sair daqui sabendo como é a ação de Satanás, o foco de Satanás na sua vida. Mas a gente vai falar de Satanás. Nós só conseguimos vencer o nosso adversário se nós conhecermos o nosso adversário. É assim na estratégia de guerra. E o que você perde, por fim, o que você perde quando você cai na tentação? Então a tentação ela vai acontecer para todos, quer sejam cristãos, quer não. Amém? Vamos ler juntos. Nós vamos ler até o 14, até o 15. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, olha só, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, ponto e vírgula. Aqui é um assunto, acabou. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Dois assuntos diferentes no mesmo versículo. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído, presta atenção nessa palavra, atraído e engodado, nós vamos voltar nessa palavra depois, pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Vamos orar então. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por essa leitura maravilhosa e profunda da sua palavra. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, ministrando esse estudo. Eu peço a Ti, Senhor, que o Seu Espírito Santo produza fruto no coração de cada um que está neste lugar, que seja um momento de paz, de edificação, de crescimento, de arrependimento, de fruto, para a honra e para a glória do Seu nome. Amém. Então, como eu falei, a tentação ela vai acontecer tanto para crente quanto para não crente, porque é o que existe no mundo, né? Aquela vozinha falando ali as suas oportunidades. Então, no começo, parece exatamente como eu falei, uma oportunidade, uma vantagem, eu não posso perder. Mas ela existe mesmo, mas ela é temporária, pois ela se torna devagar uma armadilha e logo ela se torna uma escravidão para nós. Então, qual que é a inimiga maior da tentação? Nós precisamos saber, porque nós precisamos usar essa inimiga da tentação ao nosso lado. Para os cristãos, uma maneira ensinada nas Escrituras para escapar ou diminuir riscos de cair na tentação é se separando do mundo. Isso a gente está cansado de aprender. Por isso, a Bíblia insiste numa palavra chamada santificação. Na
busca da santidade, esse processo que você vai buscar a santificação até o fim da sua vida, você não vai conseguir alcançar a santificação plena aqui, agora. É um processo que você vai fazer com Deus. Esse processo é o que vai te afastar ou diminuir os riscos da tentação. E quando nós entendemos isso, nós automaticamente nos separamos de tudo que nos desqualifica, tudo aquilo que não cabe para um crente. E automaticamente, quando nós nos afastamos disso, nós ficamos mais perto de uma vida de santidade para Deus. Deus espera isso. Deus espera isso do cristão. Ele espera esse comportamento de se afastar. Ele não espera que você fique negociando nessas situações. Não, ele fala para você, fuja. Não é para você ficar resistindo no sentido de ser resiliente. E sim, fuja. E porque ele fala que aquele que está de pé tem que cuidar, porque ele também pode cair. Então, por isso, a principal inimiga da tentação é a santidade. Se nós estivermos com essa mentalidade, nós diminuímos os riscos da tentação. E cada pessoa possui um tipo de tentação. Inclusive, o que é tentador para mim pode não ser para você, né? Pode ser que para mim uma cerveja não me faça nada. Eu não tenho nenhum tipo de fraqueza em relação a isso. Mas para você pode ser irresistível. Pode ser que um filme pornográfico para uma pessoa não seja uma tentação, mas para outra já é. Fato é que ninguém que já pisou nessa terra, que tenha passado por essa terra, vivido nessa terra, escapou da tentação. Até Jesus foi levado ao deserto e foi tentado, com uma grande diferença, sem falhas, sem quedas. Então, assim, ser tentado é pecado? Não é pecado. Ser tentado não é pecado. A tentação é uma isca, um caminho para o pecado. O ser humano, ele sempre vai ter a chance de escolher. O ser humano, ele sempre vai ter a chance ou de resistir e fugir, ou de ceder. E onde ela se inicia? Agora a gente vai falar dos bastidores. Assim como numa gravação de filme, né, quando a gente vê gravando, o Danilo está aqui, ele pode até corrigir. No mundo, a gente vê no teatro, a gente vê numa gravação de novela, existem os bastidores, né? Quem são as pessoas dos bastidores? As pessoas que desempenham tarefas importantes, mas que não aparecem ali nas câmeras. O Daniel, o Patrick, o Danilo, as obreiras que estão sempre ali nos bastidores, porque você não acha que os copos que estão ali, uma fada vem durante a noite e coloca os copos ali. Misteriosamente os copos estão ali. Você também não acha que os banheiros, eles, por oração, eles aparecem limpos e cheirosos. E o chão da igreja também está limpo e cheiroso. Existe alguém trabalhando para isso. Não é verdade? Você não acha que a gente chega aqui, muitas vezes o ambiente já está preparado, climatizado, os microfones ligados, e foi Deus que fez isso. Deus enviou o anjo dele, ligou, arrumou. Ele pode fazer, mas existem os bastidores que fazem isso. Então, isso é bastidor. No mundo espiritual existem bastidores. Bastidores que estão ali, que nós não vemos. Está Deus, o homem, Satanás e o pecado. Esse é o bastidor espiritual que nós temos. E como sabemos, vamos começar por Deus. Como sabemos, Deus, ele não foi criado, mas a tudo criou. Criou as coisas, criou as pessoas. Ele é o doador de toda a vida.
Ele não precisou e não precisa da ajuda de ninguém. Quando Deus criou o homem, Ele concedeu ao homem algo perfeito já. Ele criou o homem sem pecado, Ele criou o homem e um lar, então lhe deu uma mulher e já lhe deu um trabalho. Ou seja, estrutura pronta. Ele se comunicava com o homem pessoalmente e esse homem, ele sabia que desse Criador vinha proteção, comunhão, provisão. E mesmo que Deus não estivesse estabelecido uma comunicação com o homem, diz a Bíblia que a natureza revela a existência de Deus. Tudo. Se Deus não falasse com a sua igreja e falasse assim: vocês vão se alimentar do que está aí. O sol fala de Deus. As pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Então assim, é impossível dizer que Deus não existe. Então nós cremos que Ele existe, que Ele está presente. Primeiro, porque nós vemos as suas obras, elas estão disponíveis. E olha que Deus bom, Ele disponibilizou as obras dele tanto para os que creem quanto para os que não creem. Está aí para todos verem. E as obras de Deus revelam o seu caráter, o seu amor, o seu cuidado. E Deus nunca dividiu a glória dele com ninguém. Não é verdade? Lá em Êxodo 20 e o versículo 3, ele fala sobre isso. E sendo assim, a glória de Deus está reservada somente para ele. E aí ele criou o homem com um único propósito. Único propósito: viver para a glória de Deus. E o que é viver para a glória de Deus? É ter uma vida de adoração a Deus. Quando eu vivo para a glória de Deus, eu adoro a Deus. E por ter criado o ser humano desta forma, Deus espera ser adorado por Ele. Mas a gente não está falando de tentação? Sim, neste momento eu estou falando do bastidor. O que está acontecendo atrás da tentação? Então Deus espera que o ser humano adore Ele, porque ele foi criado para adorar. Só que Deus não precisa da adoração do ser humano. É o ser humano que precisa adorar. Eu preciso adorar a Deus. Deus não precisa da minha adoração, mas eu tenho necessidade de adorar a Deus. Por quê? Porque Deus me criou com essa necessidade. Eu fui feita para isso. Só que quando nós adoramos ao único Deus, o que acontece com a gente? A gente demonstra gratidão por Ele, por tudo que Ele fez, por nos livrar do mundo, não deixar a gente se corromper. E aí, quando eu adoro a Deus, eu fecho algumas lacunas, alguns espaços vazios do meu ser, e eu livro. Deus me dá o livramento quando eu adoro Ele, de não adorar outro Deus, porque eu só posso adorar um. Se o ser humano não adora a Deus, ele está adorando outro. Quer seja uma pessoa, quer seja uma coisa, quer seja um objeto. Então Deus criou o ser humano com essa necessidade. Eu preciso preencher essa necessidade adorando o Deus vivo, o Deus único. Aí esse é Deus. Aí Ele vem e cria o ser humano. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por graça, Deus criou o famoso casal, que terça-feira que vem nós vamos entrar profundamente nele. Porém sem pecado, mas com escolhas. Após Ele concluir a criação e dar vida ao casal, Deus colocou o casal no jardim. Eu conheço essa história. Deus colocou o casal no jardim para lavrar o jardim. Ou seja, o trabalho não é fruto do pecado. Para lavrar o jardim e guardar o jardim. Apenas isso. Após concluir essa criação, Ele tinha apenas um propósito: tudo para a glória de Deus. E aí também tem um terceiro no bastidor: Satanás. Quem criou este ser? Quem criou este ser? Se tudo foi criado por Deus, quem criou esse ser? Deus. Deus criou esse ser, mas Ele era esse ser quando Deus criou? Não. Você vai encontrar a palavra Satanás no Novo Testamento pelo menos 34 vezes. Ele é conhecido como inimigo.
de Deus. E se ele é inimigo de Deus, quem serve a Deus se torna também, o inimigo aí, Se é inimigo de Deus, é nosso inimigo também. Satanás então é mencionado na Bíblia, ele também é encontrado na Bíblia como acusador, em Apocalipse 12:10. É o maior deles. Adversário, em 1 Pedro 5:8. Inclusive, Satanás é comparado ao leão por causa da sua força. Ele também é chamado de Apolião, Apocalipse 9:11. Beuzebu, Mateus 12:24. Belial, 2 Coríntios 6:15. Dragão, Apocalipse 12:7. Por que ele é chamado de dragão? Comparado com a malícia. Também é chamado de Deus deste século, 2 Coríntios 4:4. Também é chamado de príncipe das potestades do ar, Efésios. Também é chamado de príncipe deste mundo, João 12:31. Também é chamado de serpente, por causa da sua astúcia e esperteza, Apocalipse 20, versículo 2. E, finalmente, é chamado de tentador, aonde? Mateus, capítulo 4. Então, ele trata-se de um ser totalmente ativo na terra. Porém, olha que coisa linda, totalmente ativo na terra, porém, 100% debaixo do comando de Deus. Ele não pode dar um passo sem a permissão do Senhor. Ele foi criado por Deus, ocupava o cargo de primeiro-ministro de Deus, como é mencionado em Ezequiel 28. Não vai dar para a gente ler. Quando você quiser ver essa história, leia lá. Ezequiel 28 vai falar sobre toda a história, como, quem ele era. E aí ele quis se tornar como Deus, como conta em Isaías 14:14. Daí ele foi banido do céu, juntamente com seu projeto de ataque. Deu errado, ele tentou atacar Deus, ele não conseguiu. E o que aconteceu com a missão dele? Virou para a terra. Não consegui atacar Deus, vou atacar os filhos de Deus. Por isso que a gente é tentado. O tentador. Imagina que tem um canhão de tentação para cada crente, apontado 24 horas. Então Satanás é inteligente, ele sabe como se aproximar de qualquer ser humano. Ele sabe colocar no coração, na mente do homem, questionamentos, dúvidas, intrigas, distorções da palavra. Eu entendi assim, você que está errado. Ele consegue penetrar colocando fofocas, imoralidades, dentre outras sujeiras. E apesar de tentar o ser humano com o pecado da preguiça, ele não é preguiçoso. Ele não é frouxo. Ele tem talento. Ah, você está exaltando Satanás? Ele foi um anjo. Não, o próprio Paulo falou, não podemos ignorar os seus ardis, as suas armadilhas, os seus planos. Não podemos ignorar. Não podemos viver como se ele não existisse. E também não podemos viver como se só ele existisse. Por isso a Bíblia nos orienta a não ignorá-lo no que diz respeito, é para resistir e fugir. E por último, o pecado. O pecado, o que é pecado? É toda a ação realizada pelo ser humano que traz uma consequência ou várias consequências. Tudo era bom e bonito antes do pecado. A perfeição não impede a queda. O casal era perfeito e caiu. Então, o pecado é isso. E aí, por fim, o que é tentação, então? Falamos dos bastidores, falamos que todos são tentados. Segundo o dicionário, tentação é o ato ou efeito de tentar. Eu odeio quando o dicionário faz isso, porque não ajudou em nada. Aí depois o segundo significado, movimento interior que nos instiga a fazer o mal, ou seja,
algo dentro de mim que me instiga, me provoca, me impulsiona a fazer aquilo que não deve ser feito. E também apetite ou desejo violento. Aí eu falei, vou pedir agora o que é tentar. Tentar é, além de eu vou tentar vencer no sentido de perseverar, tentar nesse sentido é instigar, seduzir, atrair, induzir. Vai provocar. Se eu fosse você, fazer sentir o desejo de, vontade de, correr risco. Aí eu duvido que você vai. E isso é ser tentado. Tentação e ser tentado. Ficou claro? Então vamos lá. Então, de uma maneira bem simplificada, tentação é a chance, a oportunidade de se fazer algo que é bom, utilizando um modo ruim. Vou repetir. Tentação é a chance, a oportunidade de fazer uma coisa boa, porém, de um modo ruim. Vou explicar. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem, não importa como é feito, não importa o meio, o importante é o resultado. Isso é mentira. Talvez a matemática seja algo positivo. Você chegou no resultado? É o que importa. Mas os exemplos que eu vou dar aqui são assim. É muito bom ser promovido, não é verdade? É certo ser promovido no trabalho? Sim. É bom? Maravilhoso. Isso é o que eu quero. O como? Conseguir a promoção passando os outros para trás. Entenderam? Então, você é tentado com uma coisa boa. Eu quero subir. Para eu subir, eu piso nos outros. Entende? Eu quero uma coisa boa, mas o meio é ruim. O meio que eu uso. Segundo exemplo. É bom pagar as contas? Que maravilha, não é verdade? Porém, é errado conseguir pagar as contas roubando. Paguei tudo. É bom ganhar dinheiro? Poxa, quem falar que não, é complicado, né? Porém, é errado conseguir o dinheiro através de jogos, apostas, drogas, sexo. Entende como que é? Então, Satanás sempre vai, olha, é bom, faz desse jeito. A tentação é um convite. Então, a tentação não é pecado, ela é um convite para o pecado. Entenderam? O ser humano, ele recebe então um impulso, nem sempre negativo. Vai lá, você consegue. Mas o como é que vai fazer total diferença. Então, o ser humano recebe um incentivo que moverá ele para uma ação. Essa ação poderá ou não abrir uma porta para o pecado. Ela pode ou não trazer consequências que podem modificar o seu futuro. E o futuro de quem te rodeia. E o futuro da sua comunhão com Deus. Ou seja, é um efeito tão drástico que vai quebrando tudo. Como dissemos, ela não é um pecado, é um convite. Ceder ou não é a escolha que realmente importará para o crente. Se ele conseguir dominar sua vontade, se ele conseguir dominar sua cobiça, ele vencerá. O inimigo, ele vai utilizar a tentação para provocar então a queda. Ele não teve sucesso com Jesus, então hoje a missão dele é o ser humano. Então a tentação, ela pode se manifestar de formas variadas. Ela pode ser um convite para satisfazer uma necessidade, como foi dito, para preencher os vazios do ser humano, as necessidades do físico, emocional, espiritual. Ela pode ser uma tentação de comida, pode ser uma tentação de um objeto, um bem de valor, um gasto financeiro desnecessário, um gasto por status. O que é um gasto por status? Eu não posso pagar, mas eu quero comprar porque eu quero mostrar. Eu quero ostentar. Eu não posso. Sou tentada. Satanás vem e fala, compra, depois você paga.
compra, divide em 300 vezes. Só que daí eu compro dividindo em 300 vezes e depois eu esqueço dessa compra e compro outra coisa também dividida em 400 vezes. E aí quando eu vou ver, eu vou falar, entraram na senha do meu cartão, compraram no meu lugar. Mas não, as câmeras vão dizer que sou eu, conscientemente, ouvindo e obedecendo. Vocês já viram como que é a hora que você vai digitar a senha? Vem aquele pensamento, você fala, não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá comida na sua mesa, o pão. Mas Deus ele fica triste quando nós cedemos uma tentação por status. Porque nós não estamos satisfeitos. Então a gente, na verdade nós queremos uma coisa porque nem é para nos agradar. Ainda se fosse para nos agradar, é para nos mostrar. Para mostrar para o outro. Para esfregar na cara do outro. Irmãos. Pode ser uma tentação de um relacionamento fora do casamento. Né? Uma conversa despretensiosa, não sei o quê, e vai indo até cair. A tentação ela chega então para satisfazer uma necessidade correta em si, porque ela é do ser humano, de um jeito errado, e aí demonstrando para Deus, é como se você dissesse para Deus que Deus não é suficiente para suprir as suas necessidades, sendo que a Bíblia diz que Deus é suficiente para suprir não só uma, mas todas as nossas necessidades. Tentação, ela pode se manifestar também de uma forma de provar para o homem, várias vezes, ainda nesse sentido de Deus não ser suficiente, quando o homem é tentado e cede, ele está dizendo para Deus assim que ele foi lá e supriu ele mesmo. Quando ele cai, ele quer dizer para Deus assim, o que você me deu não foi suficiente, então eu fui lá e supri. É como se Deus não fosse digno de confiança. Eu deixei isso na sua mão, mas eu fui lá e fiz. Eu confiei na minha saída e não na saída de Deus. Uma tentação não resistida, ela leva então à queda. Uma queda grande, ela não ocorre assim, ó. A queda grande é a soma de todas as pequenas quedas. A queda grande é a soma de todas as pequenas exceções, todas as pequenas concessões feitas durante um espaço de tempo. Então, pequenas tentações não resistidas abrem caminho para tentações maiores, mais perigosas e mais difíceis. O resultado é a queda, e é uma queda tão grande que quebra, destrói e mata. Então, desobedecer pequenas coisas, ceder a pequenos prazeres, abre uma fenda na alma para coisas maiores e mais destrutivas. Como Jesus mesmo falou, né? Que se nós não somos fiéis nas pequenas coisas, como seremos nas grandes? E até que quando a tentação maior vem, o homem, ele está tão assim, acostumado a ceder as pequenas, que ele não quer mais resistir. A tentação vem, ele se entrega já para a tentação. Ele está condicionado, porque vieram todas as tentações pequenas e ele foi cedendo. Aí para ele foi natural, quando ele vê. Então não existe isso de você falar, você viu, o irmão caiu do nada. Não foi, irmãos. Teve um processo de trabalho. Satanás é inteligente, vai ver, demorou 10 anos para ele cair. Mas Satanás estava ali, ó, olhando todos os passos, todas as direções de olhares, quais eram as fraquezas, estudando você do começo ao fim, dos pés à cabeça, conhecendo você, seus movimentos, as suas fraquezas, os seus gostos. Nem que demore 20, 25 anos, ele está te estudando. E como que elas se manifestam, então? Então a gente viu que é através de Satanás. Ele é um agente da tentação. Ele está empenhado 24 horas em conhecer os movimentos do homem e lançar a isca perfeita, aquela isca irresistível, a fim de seduzir
o homem e tirá-lo da presença de Deus. Gostaria que abrisse aqui, naquele texto que nós lemos, Tiago. Nós vamos agora explicá-lo. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então vamos lá. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Essa tentação primeira aqui não quer dizer a mesma provado. Deus não tenta ninguém. O que a gente viu? Que quanto mais eu cedo a minha vontade, as pequenas minhas vontades, as maiores prevalecem. Sim ou não? Acabamos de ver. Então, bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Veja, suporta. Suporta é no sentido de ser resiliente, forte. Ele resiste. Quando for provado, ele foi provado por quem agora? Foi Deus que tentou o homem? Deus tenta o homem? Deus tenta você? Não, a tentação vem de quem? Satanás, ele tenta você? Ele é o tentador. E ele usa o que para te tentar? Como? Suas próprias vontades. Sua cobiça. Ele vai usar sua cobiça. Se você não tem fraqueza para prostituição, ele não vai investir nisso. Para quê? Tempo perdido. Eu vou no que ela é fraca, no que ele é fraco. Bem-aventurado então o homem que suporta a tentação. Tentação do diabo. Porque quando for provado, provação é diferente de tentação. Provação é vinda para você, para Deus te aperfeiçoar, te santificar, te mostrar que você tem um caráter melhor, melhorar o seu caráter. Isso é provação. Tentação é enviada por Satanás a partir dos seus desejos para a sua destruição e a sua queda. Então, tentação não tem nada a ver com provação. Amém? Amém. Cobiça. O que é cobiça? Vamos lá, vamos continuar. Olha só, quando for provado, então vamos substituir. Quando for aperfeiçoado, santificado, com caráter modificado, o que vai acontecer com esse crente? Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Pode passar. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O que Tiago está falando aqui? Eu fui tentado porque Deus que me colocou ali, naquele lugar. Eu fui tentado porque essa vontade quem colocou em mim, quem me fez foi Deus, então assim, Ele me fez com essa vontade. Tiago está falando, ninguém diga que Deus está tentando, porque Deus a ninguém tenta. Aí a resposta de Tiago no 14. Cada um é tentado quando atraído, seduzido, vem, engodado. O que é engodado? Não sabe? Quem sabe? Hã? Não, engodo. Não. Engodo. Enganado, ó. Quando você é atraído e enganado pelas coisas de Satanás, não pela sua própria concupiscência, pela sua própria cobiça, pela sua própria vontade. Por isso que a gente tem que falar, Senhor, que as minhas vontades, que os meus desejos estejam debaixo da sua vontade. E aí, porque olha o que o Tiago está falando. Olha, crente, Deus não tenta ninguém. Você é tentado quando você é atraído. Vem. Quem que faz pescaria? Pastor Vanderlei pesca? Afonso? O que vocês fazem para chamar o peixe? Oi, peixe! Eu faria isso. Ô, peixinho, vem! Como que é que chama o peixe? Uma isca. E como é essa isca? O que tem que ter nessa isca? O que tem que ter nessa isca? Atrativo.
amarrar uma isca. E ele não quer saber se embaixo da isca, o que tem embaixo da isca? Um gancho horrível que vai entrar aqui, ó, vai perfurar, e a vida dele vai ser sucumbida em segundos, porque ele só vai olhar o prazer temporário. Qual que é o prazer temporário? Eu quero a isca. Cada um é tentado quando atraído, vem, aí você vai enganado, foi enganado pela isca, achou que era bom, gostoso, saboroso, atrativo, irresistível, mas aquilo perfurou e levou à morte. Tem como ser mais claro que isso? Essa é a ação de Satanás. E aí, olha o que acontece aqui no versículo 15. O que aconteceu? Aí a cobiça foi alimentada, né? Foi atraído pela cobiça, alimentou a vontade, deu motivação para ela, impulsionou ela ficou forte, ela ficou adulta, ela se casou, ficou grávida e deu à luz ao... Gente, é o que a Bíblia está falando, eu só estou deixando mais claro. A sua cobiça deu à luz ao pecado. O pecado foi alimentado, acariciado, que mais que eu posso falar? Alimentado, acariciado, que mais? Idolatrado. Aí ele cresceu cheio de segurança, ele ficou adulto, ele ficou forte, e aí ele deu à luz também. Só que ele deu à luz ao quê? A morte. Esse é o casamento do pecado. Quem casa com o pecado, por isso que Paulo vai falar em Romanos, o salário do pecado é a morte. É por isso, é por causa desse casamento aqui, ó. Cobiça dá a luz ao pecado, que dá a luz à morte. Aí o que acontece então? A gente tem uma família aí. A cobiça adulta, madura, é a mãe então do pecado. E o pecado adulto e maduro é o pai da morte. E tudo nasceu da onde? Da cobiça, da concupiscência, da vontade. E se não estiver subjugado a Deus, vai acontecer isso mesmo. O que acontece com a sua vontade se não estiver debaixo da ordem de Deus? Você vai. Como é que é aquela frase? Deixe a vida me levar. Então o crente não pode se assustar quando ele é tentado, porque é isso que está acontecendo no mundo espiritual. É isso que Satanás quer fazer. Ele fez de tudo para lançar Jó longe da presença de Deus e não conseguiu, mas estava sob o comando de Deus. Ele foi até onde Deus permitiu. Ele fez de tudo para fazer com que Balaão amaldiçoasse a cidade. O povo de Israel também não conseguiu. Ele pediu para se andar com a vida de Pedro. Deus não deixou. Então, toda a ação de Satanás está condicionada à permissão de Deus. Então, vocês conseguiram decifrar o que é tentação e o que é provação? Ficou claro? Então, Satanás ele é especialista em preparar o momento ideal para você. Eu não conheço o seu momento ideal. Eu não conheço. Você conhece. Satanás ele é especialista em saber o lugar perfeito, armar o laço mais bonito, a isca mais gostosa, a cilada mais oculta, para que o homem caia, peque e fique prostrado para sempre. Uma coisa que é inimiga da santidade é a autoconfiança.
O que é autoconfiança? É esse sentimento de ser bom bastante, forte bastante, santo bastante. Eu não caio nisso, eu já tenho muitos anos de crente, isso não me derruba mais. Nossa, eu tenho mais de 70 anos de crente, estou com 110 de idade, isso não me derruba mais, não é uma tentação mais para mim. A autoconfiança é um perigo. A ignorância também é um perigo. Como assim ignorância? Falta de conhecimento das suas vontades. Então, por exemplo, o crente que não se conhece, o crente que não conhece as suas fraquezas, ele se põe em risco. Todo momento, porque ele não se conhece. O que seria bom? O que é bom? Faz uma listinha das suas fraquezas. O que você tem que tomar cuidado? Coloca diante do Senhor. Senhor, essas são as minhas fraquezas. Essas são as minhas tentações. Quando eu vejo, eu já fui. Quando eu vejo, eu já fiz. Tenha misericórdia, Senhor. Sem o Senhor eu não consigo vencer essas tentações. E obviamente, a tentação e todo esse processo aqui acontecendo vai gerando uma fraqueza espiritual. Elas se manifestam aí no crente que não se importa mais em ler a Bíblia, não se importa mais em adorar ao Senhor verdadeiramente, é de qualquer jeito, qualquer canção, qualquer música, não tem problema, não vou analisar a letra da música, se está adorando a Deus ou não, o importante é o movimento. Em vão. Não se importa mais em orar, em viver em paz com os irmãos, então ele vira um alvo fácil para a tentação. A tentação também se manifesta em irmãos irmãos que nós vemos focados nas suas próprias necessidades. A gente sabe, a gente viu aqui que o crente tem necessidade de toda a ordem, igual o não crente, porque nós somos humanos, né? Por isso, a necessidade é um canal para a tentação. Por isso que eu preciso sempre analisar se a minha necessidade é boa, né? Então, por exemplo, a necessidade por dinheiro excessiva pode levar uma pessoa a optar por trabalhar demais. Preciso trabalhar demais. Aí o que acontece? Ele não vê mais a família, ele não tem mais tempo com ninguém. E também a necessidade por dinheiro pode levar uma pessoa a procurar ganhos fáceis. Então ele não quer trabalhar demais, ele é o oposto daquele que trabalha demais, ele quer ganho fácil e ilegal. E aí ele compromete o futuro da sua família e o futuro dele também. A necessidade por amor, por afeto, por ser reconhecido, pode levar a pessoa a buscar prazer fácil. O que é o prazer fácil? A isca boa, temporária, que é bonita, em sites e filmes pornográficos, em relacionamento, em chat, em redes sociais que incitam aí você conhecer novas pessoas. Aí você começa a olhar já para o seu casamento e falar, poxa vida, esse relacionamento aqui parece muito mais legal, e aí quando vê já foi. A necessidade por comprar, como eu falei, pode levar uma pessoa a adquirir coisas que estão além da necessidade. Então, não preciso, não estou precisando, mas eu quero. Essa é uma pequena tentação que você pode falar assim, você quer? Então você não vai. Quem aqui já venceu uma tentação de comida? Assim, não que seja pecaminoso comer, mas você já testou você vencer você numa coisa que você gosta muito, só para ver se você consegue vencer pequenas vontades? É muito bom, você se conhece muito. Então, por exemplo, gosto muito de chocolate. Ele está aqui na minha frente, eu estou salivando, eu consigo. O que eu consigo fazer agora, hein? É uma pequena tentação, é um exercício que a gente pode fazer. O que eu faço? O que eu devo fazer? Não que seja pecado, é só para você testar como que está a sua vontade. Você já experimentou terminar o culto hoje e falar assim, hoje eu não vou jantar? Hein? É batalha? Não, é batalha, gente. Não, é pequena vontade. Pequena vontade. É a fraqueza do Jonas. A fraqueza do Jonas? Não, brincadeiras à parte. A gente pode fazer esse exercício, sabe? O exercício do jejum é um excelente exercício para a gente mortificar a carne,
para a gente ver a nossa vontade onde ela está. Então, por exemplo, hoje vou jejuar. Não precisa falar para ninguém nenhum horário, nem nada. Não vou jejuar de tudo. Eu quero jejuar do que eu mais gosto. Coca-Cola. Vamos supor que você não vive sem Coca-Cola. É Coca-Cola de manhã, de tarde, de noite. Para alguém que está ouvindo isso aqui, vai falar: venço fácil. Imagina uma aguinha com gás e limão, para mim está ótimo. Mas tem irmão que vai falar: por favor, não tira de mim. Eu começo a tremer, eu começo a ter um negócio, eu sonho com a Coca-Cola. Mas é um exercício, gente. É algo muito legal que você vai fortalecendo a sua vontade. Você vai falando: olha, o corpo, quem manda em você é vontade. Sou eu. É a minha cabeça que manda em você. E não você manda em mim. Ou seja, eu controlo o desejo. O desejo não me controla. Já pensou nisso? Aí você pode pensar assim: a pessoa não vence nem um brigadeiro. Ela vai vencer o que na vida? E realmente, são pequenas vitórias. Pequenas vitórias. Você vai dormir, você vai pensando naquele arroz, naquele feijão. Só que no dia seguinte você acorda mais forte. E aí, se você falar assim: se fosse para eu dormir sem jantar hoje, não ia ter ser tão sofrido. Por quê? A vontade ficou forte. É assim na vida espiritual. Faz esse teste. Necessidade por título. A pessoa está com uma necessidade por título, pode levar a pessoa a assumir cargos e lugares que ela não está capacitada para assumir ainda, para os quais ela não está preparada. Ela não possui condições de administrar todos os cargos, seja na vida profissional, seja na vida ministerial, e ela entra numa coisa que ela não consegue controlar, mas não é porque ela quer fazer, ela quer status, ela quer cargo, ela quer ser vista, ser recompensada, ser elogiada, ela anseia por reconhecimento. E depois ela canta assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Tá vendo? A gente canta só mentira. Aquele que gosta de se aparecer, quando chega essa frase, ele não canta: e que diminua eu. Não, Senhor. O coração dele não diminui, não. Não diminui, não, Senhor. Necessidade pelo que é fútil. A pessoa que é tomada por uma coceira. Eu já tive essa coceira. É um período de tentação que você tem de coceira, de coisas fúteis. Por exemplo, está lá olhando o site da Shopee. Aí está escrito lá, sei lá, ratoeira elétrica. Não tem rato na sua casa. Você não conhece ninguém que tem rato. Mas está escrito promoção por R$5. É uma coceira. Você fala: nunca mais vou comprar uma ratoeira desse jeito. Eu preciso comprar agora. E compra. Fútil. Aí a gente lembra daquele versículo que fala assim: por que gastais o vosso dinheiro no que não é pão? Por fim, cedeu a tentação, caiu. O que acontece? Perdeu tudo? Cedeu a tentação, caiu, comeu o brigadeiro, bebeu a Coca-Cola, perdeu tudo? Não. Se você se reconhecer que caiu, há tempo. Mas se não reconhecer, o caminho é a perda da comunhão com Deus. Comunhão com Deus não vai embora de uma vez, de uma hora para outra. É uma perda gradativa, é devagar. Pouco a pouco, quase você não sente. Quando você vê, acabou. Comunhão com Deus. O futuro fica comprometido. Então, por exemplo, queda na tentação, uma escolha mal feita pode, por um impulso, por emoção, pode impactar o destino de uma pessoa. Deixar cicatrizes para o resto da vida. Não quer dizer essa compra que eu falei, não. Quantos lares nós vemos destruídos por vícios, bebidas, drogas, imoralidades, escolhas erradas, casamentos são finalizados por conta de uma amizade, uma amiga que oferece aquele ombro amigo para desabafar ou vice-versa. Contratos empresariais são quebrados por falta de confiança. Acabou a confiança, não tem mais sociedade, acabou. Olha, vai quebrando tudo. E a reconstrução disso nem sempre vai ser possível. Carol, mas tudo com Deus é possível. Eu entendo, e é sim, mas
É demorado porque tem consequência. Não é que para Deus é impossível reconstruir, é que o pecado tem consequência. Então ele é demorado, exige arrependimento, exige perdão, exige quebrantamento. Então um passo falso importante pode trazer consequências doloridas para sempre. Conclusão então, o que eu falei aqui? Que no fim dessa aula vocês tinham que saber o que é tentação, o que é provação, o cenário, existem bastidores, o que mais? O que a gente pode lembrar aqui para finalizar? Todos foram tentados, só o crente é tentado, é isso? Me ajudem então para a gente fechar. Todos nós somos sujeitos à tentação. Qual que é a diferença de tentação e provação? Um fala desse lado tentação e aqui provação. Tentação, quem que pode falar? Tentação é respeito das nossas próprias vontades, né? Sim. Somos tentados dentro da nossa própria vontade. Sim, e ela acontece sempre por uma coisa ruim? Coisa boa, o caminho que é ruim. O caminho que é ruim. Provação. Para que serve a provação? Danilo, por favor. Para edificar, né? É uma forma que a gente entende que conseguiu ser provado naquilo, resistir naquilo e aquilo nos edifica enquanto. Quem que prova você? A provação acontece por meio de Deus. Por meio de Deus. E a tentação? A provação edifica, a tentação destrói. A gente deve negociar com a tentação? Não. Qual que é a ordem? Foge. E o que acontece? O que eu tenho que fazer diante da provação? Perseverar. Porque daí eu vou conseguir o quê? A coroa. Sempre será algo bom. Coloca isso na sua cabeça. Quase sempre vai ser uma coisa boa. Amém? Não perca a terça-feira que vem. Palmas que exaltam Jesus.